Isso é a coisa mais linda, né? Eso es A lo minha más história é lindo. diferente. Eu, desde pequenininha, desde 5 anos, eu comecei a entender sobre o fruto do islamismo. Eu comecei a Yo sofrer com de esse manera fruto. diferente, desde pequeña, he empezado a saborear, a comer el fruto del islamismo. De 5 anos de idade, eu comecei a entender muita coisa difícil sobre o islamismo. Con 5 años de edad, empecé a entender muchas cosas difíciles Mas eu sofri sobre na el barriga islamismo. da minha mãe. Pero he sufrido eso desde el ventre de mi madre. Porque no islamismo está escrito que o homem ele tem direito de casar com 1, 2, 3 ou 4 mulheres no mesmo tempo. Porque el Islam defiende que el hombre puede casarse con 1, 2, 3, 4 mujeres a la Escrito no vez. livro sagrado que eles dizem que Allah que escreveu, Allah para eles, Deus Criador. É igual tradução de palavra Deus, mas outro Deus que eles falam. Eso escrito por Alá, que es el Dios que ellos hablan, pero no es el Dios verdadero, escribe eso. Ele falou que também o homem, depois que casar 4, se eles têm mais dinheiro, ele pode comprar mulheres. Y dice que después de haber casado con 4, él, si tiene dinero, puede comprar otras mujeres. E quando a minha mãe engravidou em mim, eu era a segunda menina, e isso muito ruim no mundo muçulmano. Y cuando mi mamá se quedó embarazada de mí, yo era la segunda niña, y eso es muy mal en el mundo musulmán por ser mujer. Meu pai casou com outra mulher. Mi padre entonces se casó con otra mujer. E quando a minha mãe descobriu isso, claramente ela não aceitou. A natureza que Deus criou a mulher. Ela não aceita uma coisa como essa. Y cuando mi madre descubrió eso, claro, su naturaleza rechazó eso. A minha mãe não aceitou e pediu para ele separá-la. Ella no aceptó eso y pidió para que se separasen. E depois a minha mãe separou e eu nasci, minha mãe casou com outro homem para viver com ele sozinha. Y después de eso, mi mamá se separó de él y casó con otro hombre para no vivir sola. E uma vez a gente voltava para casa, eu e a minha mãe, uma mulher dentro da nossa casa, porque o homem tem direito disso, uma mulher dentro da nossa casa com roupa da minha mãe, roupa de cama. Entonces, cuando llegaba a casa, mi mamá veía su esposo con otra mujer, con su ropa de cama. Eu vi minha mãe gritando, chorando muito amargamente chorando. Y yo veía a mi mamá llorando mucho, E amargamente. quando chegaram os vizinhos, eu achava que os vizinhos eles vão ficar do lado da minha mãe porque tem algo errado tá acontecendo. Y cuando llegaban los vecinos, yo pensaba, se van a poner al lado de mi mamá porque algo errado está pasando aquí. Só que eles me surpreenderam com 5 anos de idade que isso é o direito que Allah deu para o homem dela que casou com segunda mulher. Pero para sorpresa mía, ellos me explicaban que eso era un derecho dado por Alá. Eu entendi que sofrimento da minha mãe e muitas mulheres, e vai chegar minha hora, Deus, Allah que criou a mulher, Ele que quis, Ele que desejou para a mulher. Y yo entendí que eso iba a llegar para mí, ese momento, y que Alá había deseado eso, quería eso para la mujer. E quando eu conversava com a minha mãe, ela mesmo chorando, muito amarga no coração dela, ela me falava e me explicava que Allah que permitiu isso. Y cuando yo hablaba con mi mamá aún llorando me explicaba que Alá había permitido eso. Eu ficava no meu quarto sozinha e conversava com esse Allah, achava que ele me ouvia, que ele me entendia. Yo sola en mi habitación hablaba con ese Alá pensando que ele pudiera entenderme. E falava para ele, como que você faz isso? Por que fez isso? Nunca respondeu. Y le decía, ¿por qué has hecho eso? Pero nunca me has respondido. E eu comecei a julgar ele e falar para ele, eu quero crescer e ser maior do que você, pegar você e colocar preso. Yo quiero crecer y cuando crezca voy a ser más fuerte que tú y te voy a aprender. E se um dia eu consigo te matar, eu também vou te matar, você merece a morte. Y si un día puedo, te mato. Tú mereces morir. E ele nunca respondeu. Pero nunca respondió. Mas nós temos um Deus vivo. Estava lá, eu não tinha conhecido. Pero tenemos un Dios vivo que estaba allá
todavía no le conocía. Ele escuta as crianças. Él escucha a los niños. Ele ama as crianças. Él ama a los niños. Ele quer que até nós mesmos temos coração de uma criança. Incluso Él quiere que tengamos corazones como los niños. A criança, quando ouviu uma coisa do pai ou da mãe, ela acredita muito. Los niños cuando escuchan algo de sus padres les Isso, creen. por isso Deus pediu para que nós temos esse coração puro de criança. Por eso Dios ha pedido que debíamos tener el corazón puro como ellos. Ainda voltando para a história, ainda eu não sabia quem ele é. Eu cresci odiando esse Deus. Y volviendo a mi historia, yo todavía no sabía, no conocía quién era Él Y y cuando- crecí odiándole. E quando eu crescia mais, fiquei aprendendo mais sobre as mulheres no islamismo. Y cada vez que crecía aprendía más de la situación de la mujer Pasé- en el Eu islamismo. passei por muitos problemas emocionalmente. Yo pasé por muchos problemas Doenças, emocionales, doenças fortes. fuertes enfermedades emocionais. Muitas vezes eu imaginava o profeta do islamismo. Muchas veces me imaginaba al profeta del Islam, Porque quando ele tinha 52 anos, ele noivou como uma criança de 6 anos de idade. porque cuando él tenía 52 anos, él Noivou com criança de 6 anos de idade. tenía como novia niños de Criança de 6 anos. 6 años de edad. Casou com ela com 9 anos de idade. Se casó con ella cuando tenía 9 años, ella. E la niña. então, quando eu crescia, imaginava isso na minha cama e ficava com medo e agradecer a Deus que eu odiava ao mesmo tempo, que eu não estava na época do profeta. Y cuando yo era niña en mi habitación, yo oraba y agradecía que yo no era esa niña en la época del profeta. Quantas pessoas aqui queriam muito viver na época de Jesus? ¿Cuánta gente aquí no le gustaría haber vivido en la época de Jesús? Queria muito aproximar Jesus. Y quería acercarse a Jesús. Queria muito ser um dos discípulos que comeram junto, que tocaram nele. Quería ser uno de los discípulos que comían con él y tocábale. Tá vendo a diferença? ¿Ves la diferencia? Eu crescia com esse pensamento, mas ao mesmo tempo eu comecei a ter medo daquele Deus que odeia as mulheres. Yo crecí con ese sentimiento y al mismo tiempo con miedo de ese Dios que odiaba a las mujeres. Ele fala que a mulher, ela tem metade direito da herança do homem. Tipo, se uma família ter 2 meninas e um menino. Él hablaba que Eu vou las explicar. mujeres tenían mitad de la herencia Isso. del marido. Então, si tenía 2 niños, as 2 mulheres, eles recebem herança igual um homem. As dos mujeres reciben Igual- la misma herencia que un hombre. E no testemunho, até hoje no Egito e no mundo árabe, testemunho na justiça, 2 mulheres vale um homem. Y hasta hoy, Obrigada. para efectos Gracias. de justicia, el testimonio de 2 mujeres equivale a de un hombre. E se o crime maior, nem 100 mulheres, por exemplo, se for morte, nem 100 mulheres vale nada. Y si hay una sentencia de muerte, ni 100 mujeres vale algo. Então, a mulher, ela não tem direito a nada. Até lá no paraíso, o profeta disse que a maioria dos habitantes dos infernos são mulheres. Y hasta en el paraíso, en la eternidad, la mujer no tiene derecho porque dice que en el infierno la mayoría son mujeres. Porque as mulheres têm falta de inteligência e têm falta de fé. Porque las mujeres no son inteligentes y les falta fe. Eu sei que muitas vezes esse islamismo verdadeiro que é escrito no livro sagrado deles não chega aqui. Yo sé que esas verdades que están escritas, que ellos creen en el libro de ellos, yo sé que esas cosas no nos llegan al oído, no tenemos conocimiento de ellas. Chega aquele islamismo moderno que eles mostram e esconde a outro, mesmo que está escrito no livro sagrado em árabe. Llega un islamismo moderno
que oculta o que verdadeiramente está escrito no livro sagrado em árabe. Eu cresci, meu avô, ele tinha que fazer uma lavagem antes de ir para a mesquita. Eu cresci vendo meu abuelo que antes de ir a la mesquita tinha que fazer um ritual de banho, de Mas o meu limpiar-se. avô, quando ele faz a lavagem, ele nem pode tocar em mim, nem pode me cumprimentar. E quando ele passa por esse ritual, não pode tocar-me nem saludar-me. Porque a mulher, ela suja. Quando o homem faz lavagem, quando ele faz ritual de lavagem, ele não pode tocar nem na esposa dele. Porque a mulher é sucia. Então, quando ele faz esse ritual, não pode tocar nem sequer em sua esposa. Ele pode pegar um saco de lixo, mas não pode tocar na mulher. Ele pode sacar a basura, mas não pode tocar uma mulher. Então eu cresci nesse ambiente. Odiando um Deus, tem medo dele, achava que ele existe. Eu cresci nesse ambiente, odiando esse Deus e tendo medo se ele existe. Eu sei que é muito estranho que eu estou falando para vocês. Eu sei que é raro o que hoje estou dizendo. Mas eu quero, quando você está escutando essa história, imaginando que seus vizinhos, eles vivem isso. Pero quero que quando escuches essa história, puedas estar conscientes de que tu vecino, ele sente e vive isso. A sua vizinha, ela está com burca, ela está com luva no meio do frio e também no meio do calor. Que lá, por exemplo, faz até 50 graus, eu não sei aqui como está é. com burca no frio e também um calor de 40, De 40, 50 de graus. 50. E ela, quando você, como cristã, vai perguntar se ela vai para o paraíso, ela vai te falar sim. E quando tu lhe perguntares se ele vai para o paraíso, ele te responderá que sim. Mas, na verdade, ela não sabe. Pero a verdade é que não sabe. Nenhum muçulmano sabe. Nenhum muçulmano sabe. Ela fala para você sim, porque ela quer ganhar você para ela. Ela te diz sim porque quer agradar-te. Porque se ela ganhou um infiel, eles falam que a gente é infiel, porque nós acreditamos na Trindade, nós acreditamos na Jesus. Porque se uno diz que é cristiano, é considerado infiel, porque nós creemos na Trindade, creemos em Jesus. Uma das obras muito importantes que vai tirar os erros dela, os pecados dela. As obras. Quando ganhar uma infiel cada ou vez infiel. que ganha um infiel, isso vai sacar as malas obras que ele ha hecho. Então, ela não vai falar a verdade e a mentira não é pecado. Então, não te vai dizer a verdade. E mentir não é pecado. Porque isso é mentira, faz parte dos 3 mentiras que eles podem mentir. Talvez depois João explica sobre as 3 mentiras. Essa mentira é parte das 3 mentiras que eles podem dizer. João vai explicar isso mais tarde. Eles não querem enganar vocês, mas eles cresceram desse jeito. Eles não é que querem enganar, mas han crescido desta maneira. Então eu cresci nisso, seguindo a religião da minha família. Então, eu cresci assim, seguindo a religião Comecei de minha com família. medo, entender que eu nunca vou crescer e ser maior do que Allah, que para mim era Deus, Criador, terra e céu e todas as coisas que existem. Cresci com medo, sabendo que jamais vai ser maior que Allah. Então, e da minha cabeça, era Ele o Criador. Então, em minha cabeça, Ele era o Criador. Então, eu comecei a seguir a religião, fazendo as rezas 5 vezes por dia, como o João falou ontem. Então, eu seguia a religião, como o Juan comentou ayer, orando 5 vezes, rezando 5 vezes ao dia. E jejuando o Ramadã, agora está no Ramadã, os nossos vizinhos. Participando do Ramadã, que Muitas nossos vizinhos vezes, árabes estão vivendo o Ramadã agora. Muitas vezes difícil e muitos muçulmanos se escondem para comer. E é difícil, e ocorre que muitos muçulmanos se escondem para comer. Porque a Comem carne, ele não escondidos. consegue. A carne não consegue. Porque a carne não consegue. Então, eu cresci desse jeito, até cheguei a 15 anos de idade. Então, eu cresci desta maneira até meus 15 anos. Deixando outros detalhes na minha vida, mas vou começar de 15 anos de idade. Vou ocultar alguns detalhes e vou começar aos 15. Com 15 anos da minha vida, eu encontrei com um homem, eu falava que era doido.
Eu, com 15 anos, encontrei um homem que eu dizia que era louco. Esse doido é meu marido hoje. Esse louco é meu esposo hoje. Depois que eu conheci Jesus, eu desejo que todos os filhos do Cristo, todos os discípulos do Senhor, sejam doidos. Depois que conheci a Cristo, meu desejo é que todos os discípulos sejam loucos. Por quê? Por quê? A gente egípcio, nós estávamos no Egito. E meu marido era muçulmano. Em Egipto, meu marido era muçulmano. A gente era noivo. Éramos novios. E ele começou a falar para minha família sobre Jesus. E ele começou a falar de Jesus a minha família. Nossos amigos, família, a gente fala família pequena, família grande. Ele começou a falar para tudo sobre Jesus. Nossos amigos, dizemos que era família pequena, a família mais grande, e começou a falar a todos. Talvez para você aqui é normal, mas eu falo também para os meus amigos. Quizá para ti eu falo normal. também para minha família, eu falo para minhas colegas, né? Minha família. Talvez para você é normal, né? Normal ou não? Para ti é normal. Vocês falam ou não? Tem que falar sempre, normal? né? Sim. Amém. Então, mas lá não é normal, porque ele era um muçulmano, escrito qualquer muçulmano muda sua religião, matam ele. Está escrito no livro sagrado. Allá não é normal. E está escrito no registro e no livro sagrado que qualquer muçulmano que niegue que é muçulmano está condenado a morrer. A minha mãe expulsou ele de casa. Minha mamãe lhe expulsou de casa. E falou para mim uma coisa muito importante. E me disse algo muito importante. Falou, filha, eu sou de pequena fé, eu sou uma muçulmana fraca. Dijo, hija, eu sou de pequena fé, eu sou muçulmana fraca. Eu tenho pouca fé, sou débil como muçulmana. Porque se eu sou uma muçulmana verdadeira, para pegar a faca e colocar no pescoço dele. Porque se eu de verdade sou uma muçulmana, correria um cuchillo e enfiaria isso no cuello. Mas ele vai encontrar um muçulmano verdadeiro, vai matar ele. Pero ele vai encontrar um muçulmano de verdade que lhe vai matar. Mas não morreu até hoje, né? Pero hasta hoje não encontrou. Desejo dele não morrer no hospital, não morrer doente. Morrer servindo mesmo, mas não morreu. Isso, mais de 30 anos. 30 anos e pouquíssimos meses que isso aconteceu. A minha mãe desejava a morte. 30 anos, um pouquinho mais, que minha mãe desejava sua morte. E ele começou a me encontrar fora. Eu comecei a trabalhar. E eu trabalhava perto do trabalho dele. E eu comecei a encontrar-me com ele. Eu trabalhava cerca de seu trabalho. E ele levava uma Bíblia pequena de Novo Testamento. E ele levava um Novo Testamento pequeno. Colocava no bolso. Põe em seu bolsillo. No Egito, no dia de nascimento, João falou ontem, mas eu vou falar para os irmãos que não estavam aqui. No dia de nascimento de criança da família muçulmana. Quando o menino nasce e é de uma família muçulmana. Escrito muçulmano. No certidão de nascimento. Identidade, certidão de casamento. Muçulmano. E até certidão do óbito. E também em atestado de certificado de matrimônio, bem escrito muçulmano. Incluso em seu certificado de óbito. Então, isso também isso para os cristãos. Os cristãos, no dia de nascimento deles, escrito que eles são cristãos porque nasceram de família cristã. E isso também passa com os que são filhos de cristianos. E os dois documentos, um deles pode ser mudado. O governo mesmo que ajuda, que faz isso, um dia para o outro. Os cristãos. Pode transferir para muçulmano. E o governo mesmo possibilita isso. Que o cristiano transfira e que passa a ser cristiano. Passa a ser muçulmano. Passa a ser muçulmano, claro. Mas, ao contrário, não pode. Pero se é o contrário, não se pode. Tem um irmão tentou, ele sumiu. Não sabemos onde ele está. Um irmão ha tentado, pero desapareceu. Não sabemos onde. Por isso eu falei que ele era doido. Por isso digo que ele era louco. Pegava a Bíblia, me encontrava lá do lado do Rio Nilo e a gente sentava também um jardim um pouco perto da minha casa. Ele corria a Bíblia, nos sentávamos à orilla
em Rio Nilo. Para surpreender vocês, eu era analfabeta. E, para surpresa vuestra, eu era analfabeta. Então não tinha como dele, mais fácil, né? Se eu soube ler e escrever, ele pode me dar uma Bíblia e fugir. Seria mais fácil se eu soubesse ler e escrever, me dava uma Bíblia e eu ia. Só que ele precisava ler para mim capítulo por capítulo, explicava para mim a história de Jesus como você explica para uma criança. Pero ele necessitava ler e explicar-me a história sobre Jesus como lo hace com um ninho. Isso não é o jeito de você evangelizar seu vizinho. Isso surgiu na cabeça dele. Ele não sabe como evangelizar essa muçulmano. não é a maneira de evangelizar um muçulmano. Isso saiu de sua cabeça naquela época. Eu escutava de um lado, deixava no outro. Eu gostava muito de encontrar ele. Não interessava muito com a história de Jesus. Entrava em um ouvido, saía por el outro, porque não queria saber de Jesus, estava interessada nele. Eu pensava, Jesus é um profeta, nos conhecemos. Eu disse, já conosco a Jesus, é um profeta. No Alcorão fala sobre esse profeta. Em Alcorão habla desse profeta. Um dos bons profetas. É um bom profeta. Só que chegou uma hora, ele começou a falar uma coisa muito especial sobre Jesus. Pero chegou um momento, ele começou a falar algo muito especial sobre Quando Jesus. os fariseus chegaram a Jesus e começaram a fazer prova para ele, perguntar sobre o casamento. Sobre os fariseus, quando encontravam com Jesus e começavam a perguntar sobre o matrimônio. E aí Jesus respondeu e falou assim, quem Deus uniu, eles falaram, Moisés disse, quem separa sua mulher, dá para ela a certidão de divórcio. Então ele falou que era como na época de Moisés, que não podia ter a carta de divórcio, que em lo que Deus uniu. E quando ele falou isso, eu fiquei de olho, escutando o que esse profeta vai responder. E isso me chamou a atenção e disse, o que vai dizer esse profeta? Eu quero ver o que ele pensar nas mulheres, como que ele pensar nas mulheres, no casamento, na família. Eu queria conhecer qual é o seu pensamento sobre a mulher, a família, o matrimônio. Mas quando Jesus respondeu, ele disse, desde que Deus criou Adão e Eva, e ele criou Adão e Eva desde o princípio, e que em Deus unir, ninguém pode separar. Pero explicou que como ele criou Adão e Eva, e o que Deus uniu, nadie pode separar. Muitas vezes os irmãos lá no Brasil me chegam e falam, irmã, mas eu sou separada, irmã. Minha mãe foi separada. Essas histórias. Muitas vezes em Brasil, uno diga, mira, eu estou separado. Meus pais também se separaram. Escuto muito essas histórias. Eu respondo a eles e falo coisa humana, não foi Deus que mandou. E eu respondo, isso é sua humanidade, mas não é lo que Deus ha ordenado, Mas mandou. lá disse que o homem não somente ele tem direito, quando cansar de uma mulher, separá-la, mas ele pode até casar 4 juntos. Pero en el Islam no solamente dice que ele pode separar-se se está cansado de uma mulher, pero que pode casar-se com 4 a la vez. E escrito, se você não gosta mais da sua mulher, separa ela. E ele pode separar 4 e casar com outras 4. E está escrito, se não te gusta, separa. E podes casar-te com outras 4. A maioria das mulheres vão para o inferno. O homem fiel, aquele que coloca uma bomba e mata os infiéis, ele tem 70 virgens lá no paraíso. Oi, já me perdi. Perdão, vou falar devagarzinho, perdão. A maioria das mulheres no inferno. A maioria das mulheres vão para o inferno. E Pero o homem que se põe a bomba para matar pessoas, ele vai para o céu, não? Para o paraíso, e tem direito a 70 vírgenes. Então, irmãos e irmãs, totalmente diferente. Totalmente diferente. Aqui, o nosso Deus é um perfeito. Ele manda a gente para viver uma família. Então, Deus nos faz tudo perfeito, nos manda a viver em família. Então eu comecei a gostar daquele profeta. Então me encantou aquele profeta. E esse profeta para mim era, né, um profeta lindo, maravilhoso. Eu quero ouvir então mais com ele. E esse profeta que lindo, maravilhoso, eu quero conhecer mais e viver com ele. Só que João começou a entrar em outro assunto. Pero João começou a entrar em outro tema. Ele falou assim, não é um profeta. E ele disse, não és um profeta.
E começou a me explicar a história da nossa separação de Deus desde o início. Y empezó a explicarme la historia de la separación del hombre desde el comienzo. E del começou a me inicio. explicar que a gente precisava uma pessoa igualzinho, é a mesma pessoa que nós erramos contra ele para nos fazer voltar, tipo, paz. Y que necesitábamos una persona para hacernos tener paz, conciliarnos con Dios. Para nos conciliar, isso. Isso. Português também não. Português também não é minha língua, mas para nos conciliar mais com Deus, tem que ser igual a Deus. Para que estemos como Dios, igual a Dios. E começou a me explicar a encarnação do Filho de Deus, que ele veio Y aqui na empezó a Terra. explicarme la encarnación, cómo Dios vino a la tierra, E que, se ele, hizo hombre, e que ele morreu para nos dar vida. y que Él murió para darnos vida. Só que como muçulmana era impossível, Deus não é dois, ainda entendendo que era dois. Pero como musulmana yo no entendía cómo eso de ser dos. En Deus aquel só momento, sozinho. Dios es solo uno. Sozinho. Não tem ninguém com ele, tadinho, né? No hay nadie con Él, pobrecito. Ele precisava muito dos anjos, né? Necesitaba Entenderam mucho de alguma los coisa da ángeles. Trindade? Isso é um ensino muito profundo. Em outra oportunidade, João ensina ¿Entiendes? La profundidad de la Trinidad es muy profundo. porque como cristão que quer alcançar o seu vizinho árabe muçulmano, você tem que entender muito sobre isso, Porque- sobre a Trindade. Como cristiano que quiere alcanzar a tu vecino árabe, tienes que entender bien sobre la Trinidad. Porque para mim, quando eu era muçulmana, eu ouvindo sobre isso, eu entendia que vocês adoram três deuses. Porque yo, como musulmana, yo decía, pero vosotros creéis en tres dioses. Eles acham que a gente é idolatra, adorar deuses, né? Ellos piensan que nosotros somos idólatras adorando más de un Dios. Mas eu, quando ele me falou isso, eu comecei realmente a entender que ele virou doido por tanta de leitura. Ele era famoso Pero- que pessoa que gosta de ler. Yo entendí que de verdad era loco y como él tenía fama de que le gustaba mucho leer, dice, eso de leer mucho le dejó loco. No Egito fala que a pessoa que lê demais, ela vira doida mesmo. En Egipto se dice que el que mucho lee se vuelve loco. Então, eu decidi nunca mais vou escutar, porque isso não é para mim. Entonces he decidido no escuchar más, eso no es para mí. Muitas escucharle. vezes eu pensava que nunca mais vou ver aquele homem. Y yo pensaba, no voy más a ver a aquel Mas a hombre. terceira pessoa que eu não sabia que existia é o Espírito Santo. Pero la tercera persona que yo no sabía hasta entonces que existía era el Espíritu Santo. Ele trabalhava comigo e me levava de volta para ouvir de novo sobre Jesus. Él trabajaba y me llevaba de vuelta a escuchar sobre Sim, ele não Jesus. habitar dentro dos corações que não são de Jesus, mas ele trabalha também. Él no habita en aquellos que no son de Jesús, pero trabaja en ellos. Ele pairava sobre a terra quando era escura, não é? Él pairaba sobre la tierra aun cuando era vacía. Eu também era. Yo también era oscura. Eu também era sem forma. También estaba sin forma, Mas ele pairava sobre a minha vida. pero él pairaba sobre mi vida. Ele pairou sobre a sua vida. Él pairó sobre tu vida. Por isso você está aqui. Por eso estás aquí. Como escrito em Isaías, por causa do tempo não vamos ler, mas em Isaías 65 fala: aquela que não era amada, chamo ela de amada. Como dice en Isaías 65, aquella 65, que no era amada se llamó amada. E em Romanos, apóstolo Paulo usou a mesma coisa. En Romanos también dice lo mismo. Ele também falou que usou o mesmo versículo, estava falando sobre as nações. Se refería al mismo versículo hablando de las naciones. E me levava de volta, ouvia mais e prestava muita atenção como que Jesus vai tratar as mulheres. Y me llevaba de vuelta a escuchar cómo Jesús va a tratar com as mulheres. Eu sempre peço perdão dos homens que ficam nos cultos que eu pregar. É porque eu falo muito de mulheres. Eu penso os homens que escutam quando eu dou testemunho, porque hablo muito das mulheres. Mas hoje, quando eu estou falando, você também vai aprender uma coisa. Pero hoje, para ti também, tu vas aprender algo. Você vai aprender a tratar
as mulheres que você relaciona, sua esposa, sua irmã, sua colega, como Jesus tratava as mulheres. Tú vas a aprender a cuidar tu esposa, tus hermanas, colegas, como Jesús las cuida. Eu vi Jesus parava uma multidão para falar para uma mulher que a sua fé te curou. Yo vi a Jesús parar una multitud para decir a una mujer, tu fe te sanó. A mulher sangrada, a mulher que tinha hemorragia. La mujer sangrando con Até hemorragia. hoje, a mulher que sangra no islamismo, ela não pode orar, ela não pode jejuar, ela não pode nem levantar a mão, olhos dela para cima. Hasta hoy la mujer que A mulher muçulmana, menstruada que ou com menstrua hemorragia, no puede, o con otra hemorragia no puede orar, no ela puede, suja e impura. es sucia e impura. Mas eu vi Jesus parou todo mundo para uma mulher que eu sempre aprendia, que era ela suja e impura. Yo vi a Jesús parar una multitud y hablar con una mujer sucia e impura. Lembra quando eu falei que a maioria das mulheres vão para o inferno por falta de fé e de inteligência? ¿Te acuerdas cuando hablé que las mujeres se van al infierno por falta de fe y de inteligencia? Aqui Jesus fala para a mulher, a sua fé te curou. Y aquí Jesús dice a la mujer, tu fe Você está curada, te ha filha. sanado, tú estás sana, hija. Que tem mais? Jesus, quando Que hay encontrava com aquela mulher adúltera, Cuando Jesús se encontró con la mujer adúltera, você sabe que a mulher adúltera, ela merece ser pedrejada e merece a morte. sabes que la mujer adúltera merece ser apedreada y morir. Mas Jesus, para que essa mulher se liberta, ele fez uma coisa muito incrível, muito grande. E a gente entende muito por causa da nossa cultura. Pero Jesús, para salvar a esa mujer, hizo algo increíble que nosotros en nuestra cultura podemos comprender. Jesus era chamado como mestre. Jesús era conocido como maestro. Falando Jesus encarnado, era chamado como mestre. Jesús hombre, llamado maestro. E esse mestre, lá no nosso mundo árabe, ele é muito respeitado, ele não fica no meio de qualquer pessoa. Y maestros, para nosotros, tienen un gran respeto y no está en medio de cualquiera. Então, nem pode ficar na presença de uma adúltera. Y mucho menos en presencia de una adúltera. E se ele está presente, ele manda os outros para apedrejá-la. Y si él está presente, entonces él da orden para que la apedreen. Mas a gente vê a história do nosso Senhor, a mulher, eu vou explicar um pouco sobre a mulher adúltera. A mulher adúltera, ela tem que ser pegada nua. Eles colam sobre ela uma roupa de cama, um pano, La uma mujer coisa. adúltera tiene que ser pillada desnuda. Entonces les ponen una sábana E eles jogam ela no chão. y la tiran en el suelo. Eu quero que você imaginar comigo uma mulher no chão esperando a morte. Ela tinha certeza que vai Yo morrer. quiero que te imagines esa mujer en el suelo, Além disso, a segura vergonha. de que va a morir, además de su vergüenza. Então ela não levanta os olhos. Entonces ella no levanta los ojos. E Jesus precisava chegar mais perto possível dela. Y Jesús tenía que acercarse lo más cerca posible. Por isso também a gente vê Jesus no chão escrevendo. Por eso vemos a Jesús en el suelo escribiendo. Eu acredito que Jesus olhou nos olhos dela. Yo imagino que Jesús la miró a los ojos Ele conseguiu. y consiguió. E quando Jesus mandou tudo embora, Y cuando Jesús vio que todos salieron, essa mulher levantou. esa mujer levantó. Não somente levantou os olhos, mas ela levantou totalmente, porque quando Jesus levantou, ela levantou junto a ele. Y ella cuando E mandou ela para levantó nunca. los ojos, no solamente eso, pero se levantó completamente, porque Jesús también se levantó. Escrito que Jesus mandou ela para nunca pecar mais. Y Jesús dijo que fuera y no pecara más. Mas isso, o amor que fez essa mulher nunca pecar mais. Não é o ordem que ele deu para ela. Pero no el orden que Jesús dio, pero su amor hizo con que esa mujer no volviera a pecar. Eu amei isso, Jesus, muito. Eso me encantó de Jesús. E quando eu estava sozinha no meu quarto, pensava, o que é a personalidade de um Deus verdadeiro? Y cuando estaba sola en mi habitación, yo pensaba, esa es la mentalidad de un Dios verdadero. E quando eu pensar
só ver Jesus, aquela pessoa que nasceu e viveu e morreu nada para si mesmo. E ao pensar nessa pessoa que Jesus que morreu, viveu e de não desejar nada para si mesmo, Mas tudo foi para a humanidade. pero todo entregado por la humanidade. Entrei em uma guerra dentro de mim mesmo. Então, dentro de mim houve uma guerra. Parece que eu estava me acordando. Por quê? Você está querendo ser cristã? Como que você está pensando Como que Jesus eu é Deus? estava dizendo, que estás querendo ser cristiana? Como podes Os imaginar cristãos que que Ele é têm que Deus? virar muçulmanos. Os cristianos que têm que converter-se ao islamismo. A gente aprendeu ou através do Alcorão ou através da espada. Isso hemos aprendido através do Alcorão, da Ou a- espada. Ou a espada, através do Alcorão isso ou através da nós espada. aprendemos, ou através do Alcorão ou através da espada. A espada significa a morte. A espada significa muerte. Então, como que eu quero ser cristã? Eu quero ser fiel também? Então, como que quero ser cristiana? Quero ser infiel. Será que isso João fez para mim uma magia, uma feitiçaria? Será Eu que João me echou um hechiço, uma magia? Ele conhece, com certeza, eu comecei a imaginar, com certeza ele conhece alguns cristãos que fazem essas coisas, por isso eu vou perder. Eu comecei a imaginar, seguro que ele encontrou alguns cristianos que trabalham assim, e eu vou perder aqui. Eu tenho que saber, mas não tem como saber a verdade. E eu dizia, eu tenho que conhecer, mas como vou conhecer a verdade? Eu comecei a desconfiar no João. Então, desconfiei de João. Parece que entrou na minha cabeça que realmente ele estava fazendo para mim uma feitiçaria. Parece que e isso estava em minha mente. Ele me está echando um hechiço. Por isso não vai fazer missões, não vai falar para ninguém de Jesus antes de orar e não volta para casa depois que conversou com alguém sobre Jesus e não orar. Por isso não evangelize sem antes orar e depois orar. E continua a orar. E seguir orando. Porque a guerra contra uma pessoa é muito forte. Porque há uma forte guerra contra essa pessoa. E eu queria saber a verdade. Como falei, eu era analfabeta. E eu queria conhecer a verdade, mas como você disse, eu era analfabeta. Então não tinha como pegar uma Bíblia. Hoje à noite João vai falar testemunho dele, como que ele convertou. Mas eu não tenho isso para ler na Bíblia, para conhecer a verdade ou para estudar sobre o islamismo mais, para fazer comparações. Não tinha essa opção. Eu não tinha recurso para ler sobre a verdade e comparar com o islamismo. E também lá no Egito nós temos igrejas. Nós temos 10%, talvez mais, são cristãos. A igreja copta, a igreja evangélica. Em Egito temos 10% igrejas evangélicas, a religião copta. Mas na época, era em 90, na época de 90, a igreja estava sofrendo muito. Pero nesse entonces de 90, a igreja estava sofrendo muito. Muitas igrejas foram queimadas, muitas igrejas foram explodidas. Foram queimadas, explotaram. No dia de Natal, entra uma pessoa sentada lá com uma mochila cheia de bomba. Em dia de Navidad, entra uma pessoa com uma mochila O llena de próprio bomba. bairro onde nós fomos criados. A minha mãe que falava que eu não tinha nascido, o João também viu. Ele subia e pegava crianças e jogava eles de quinto andar. E no mesmo bairro que eu vivia, Juan ha visto isso. Eles cogiam niños, subiam hasta o quinto piso e tiravam os niños. Então a igreja na época estava sofrendo muito. Então, nessa época, a igreja sofria muito. E muitas vezes a igreja fica fechada dentro de si e fica com medo das pessoas. E isso leva muitas vezes a igreja estar encerrada dentro de si mesma e com medo da gente. Temos igreja sim, mas a voz não pode sair fora. Temos igrejas sim. Não é a igreja segredo, é a igreja dos cristãos que está escrito cristãos na identidade. Mas não pode falar fora. Assim, então eu não podia ir para a igreja para perguntar e pesquisar. Então eu não podia ir à igreja para perguntar, investigar. E também por causa da identidade, muitas vezes tem espiões dentro da igreja
E também tem polícia secreta e polícia normal na frente da Y igreja. también por eso hay policías secretas, hay espías que están ahí dentro de la iglesia para... Por isso eu não podia ir para a igreja nem para a mesquita também. Por eso yo no podía ir para la iglesia y tampoco para la mezquita. Para perguntar. Pa- Eu posso ir para fazer ritual, mas pergunta, proibido pergunta no Yo puedo ir a la islamismo. mezquita para cumplir los rituales, pero no para preguntar. Porque cuestionar. escrito um versículo fala, não faz perguntas, talvez por causa dela perder sua fé. Porque está escrito que no preguntes para no perder tu fe. Por isso o versículo, os muçulmanos não podem perguntar, não podem questionar. Por eso que, segundo esos versículos, el musulmán no puede cuestionar. Uma religião que para a mente que Deus nos criou. Una religión que bloquea la mente que Dios ha creado. Por isso nós precisamos sempre, quando encontramos muçulmanos, saber sobre ele e perguntar a ele. Por eso es importante conocer sobre el islamismo musulmán E fazer perguntas para a pessoa. y preguntarle, hacerles preguntas. Eu vejo a maioria dos irmãos, me perdão, eles que recebem perguntas. Yo veo que la mayoría de los hermanos están ahí y reciben, y ellos que preguntan a los E cristianos. infelizmente, é muito triste falar isso, não tem resposta. Y infelizmente los cristianos no saben qué responder. Porque muita gente é cristão sim, seguindo ao Senhor sim, mas não sabe direito a palavra. Porque muchos son cristianos, sí, siguen a Cristo, pero no conocen la Me palabra. perdoa falando isso, Perdonarme por eso. mas isso acontece muito. Pero eso pasa mucho. Nós precisamos fazer os nossos vizinhos pensar. Necesitamos hacer con que ellos, nuestros vecinos, piensen. Pensar no onde eles estão mesmo. E não vamos assim contra eles, mas queremos perguntá-los. Pensar sobre lo que ellos viven. No queremos ir contra ellos, Mas nós queremos eles pensar. pero queremos hacerles pensar. Então, voltando para a história. Entonces volvemos a la historia. Fiquei naquela dúvida que não tinha como perguntar nem mesquita, nem igreja, nem leitura. Yo con mis dudas no conseguía solucionar en la mezquita, en iglesias, tampoco con la lectura. Voltando de um culto junto com João, eu estava chorando ao caminho todo. Entonces cuando volví de un culto con Juan, lloraba todo el camino. Não é culto da igreja, a gente nem podia, mas um culto sou eu e ele. No era un culto de iglesia, pero un culto entre nosotros. E quando eu estava pensando, será que Deus existe mesmo? O que é essa confusão, cristianismo, islamismo, Y cuando yo pensaba, ¿será que Jesús existe mismo? ¿Qué es eso? Islamismo, cristianismo. o que é a verdade? Será que esse Deus maravilhoso que João está falando sobre ele é realmente o Deus verdadeiro? ¿Cuál es la verdad? ¿Será que ese Jesús que Juan está hablando Muito será es que? él mismo verdadero? É muito será que? Muita dúvida. Mucha pregunta, muchas dudas. E quando eu cheguei em casa, minha mãe dormiu, eu fiz ritual de lavagem. Y cuando llegué a casa, mi mamá estaba durmiendo, hice el ritual del lavado. Fez ritual de lavagem islamismo. Eu sabia que não podia ficar na frente de Allah sem fazer isso. Yo sabía que no podía acercarme a Allah sin el ritual. Colocava roupa de reza muçulmana, Yo ponía la ropa musulmana, colocou véu e coloquei tapete também. el velo, la alfombra. E quando eu comecei a orar, eu não orei nada do islamismo. Y cuando empecé a orar, no oré nada del Islam, Não também orei nada do cristianismo. tampoco nada del Nem Pai Nosso cristianismo. conheço. Ni el Padre Nuestro conocía, Mas eu me prostrei totalmente para o chão. pero me postré totalmente en el suelo. Como você ficou sabendo ontem, a oração tem a reza muçulmana, ela tem algumas coisas. Eu sempre aprendi, sempre fiz. Como te he dicho, como hemos visto ayer, la reza musulmana tiene siempre ese ritual. Mas naquele que dia eu me aprendi. prostrei totalmente para o chão. Pero aquel día yo me postré totalmente en el suelo E falei palavras de crianças. y hablé como niño. Falei, Senhor, quem tu és? Dice, Señor, ¿quién eres tú? Eu quero conhecer o Senhor mesmo. Eu quero saber
quem tu és. Yo quiero conocerte a ti, saber quién eres tú. Eu não quero que o Senhor me manda um profeta verdadeiro nem um profeta falso. Yo no quiero ni un profeta verdadero ni un falso. Eu quero que o Senhor mesmo chegue a mim e me fala quem Yo tu quiero és. que tú mismo se acerque a mí y me diga quién eres tú. Só que nesse momento, com mentalidade de uma escrava, você sabe que o muçulmano é escravo de Pero Allah. en ese momento con la mentalidad esclava, porque sabes que el musulmán es un esclavo de Allah, Ainda não somente escrava, mas escrava e mulher. no solamente esclava, pero esclava y mujer. Que vocês entenderam um pouco sobre as mulheres. Y habéis visto cómo es Então, com considerada essa la mujer. mentalidade, eu entendi. Quem sou eu que estou falando isso para Deus? Deus vai quebrar a parede, vai me matar. Con esa mentalidad yo pensé, pero ¿qué soy yo para hablar así con él? Va a romper las paredes, me va a matar. Vocês vão achar estranho, porque vocês foram criados em países que falam que Deus é pai, né? Tú puedes, Criança aprende Pai Nosso, né? tú puedes ver extraño, raro eso, porque habéis crecido en un país que dice que Dios es Padre, Padre nuestro. Mas escravo tem outro pensamento. Pero esclavo tiene otra mentalidad. E eu era escravo Y yo era esclava. de um Deus que eu não conheço. De un Dios que no conocía. Quando eu pensei que Deus vai quebrar a parede e me matar, eu falei, eu estou pronta para morrer, mas eu quero saber se Ele existe ou não. Cuando vino a mi mente que las paredes se van a romper, me va a matar, yo dije, no importa, pero quiero saber quién eres Nesse tú. momento, eu vi uma pessoa na frente do meu tapete. En ese momento he visto una persona delante de mi alfombra. Eu comecei a levantar os olhos para ver quem era. Yo empecé a levantar los ojos para mirar quién era. Achava que fácil ver, Yo decía, bueno, es fácil ver, mas a luz que estava saindo da pessoa que estava na frente do pero meu la luz tapete, que salía de la persona que estaba delante de mi alfombra, parece que um fogo estava queimando meus olhos. parece que era un fuego quemando mis ojos. De verdade estou falando. Eu sentia queimação nos olhos. Estoy Parece hablando en serio, yo sentí que una eu ia ser quemación cega. en mis ojos, parecía que iba a quedarme ciega. Mas com tudo isso, eu tentava o máximo possível levantar os olhos para ver aquela pessoa que estava cheia de luz. Pero yo intentaba levantar mis ojos para ver a aquella persona llena de luz. Lá na África, a gente vê o sol é muito bem. Não sei aqui, na outra época, mas o sol muito forte. En África se ve el sol muy fuerte. Aquí Mas también. aqui também é bom. Porque eu fiquei depois fazendo comparação entre aquela pessoa e o sol. Eu olhava para o Y es sol. bueno porque ahí yo hacía comparación porque para el sol yo miraba. Nessa época eu descobri que o sol era escura. Nesse entonces para mí vi cómo el sol era oscuro. Era escuro na frente, em comparação com aquele pessoa que En estava na minha comparación frente. con aquella persona que estaba delante E naquela de mí. pessoa saiu uma voz, parece trovão. Y de aquella persona salió una voz como de trueno. A voz dele estava na minha redor E- e estava dentro de mim. Eu não consigo explicar, mas Su eu voz tento explicar. retumbaba a mi alrededor y dentro de mí. Eu estava dentro de uma voz e uma voz estava dentro de Yo mim. estaba dentro de una voz y la voz estaba dentro de mí. A frase que ele me falou, eu sou a porta. Y la frase que escuché es, yo soy la puerta. E sumiu a pessoa. Y desapareció. Tudo que eu entendi que Deus existe. Entonces yo entendí que Dios existe. E que Ele responde. Y que Ele Él escuta. responde, Él escucha. Quantas vezes eu tinha rezado? ¿Cuántas veces yo había rezado? Quantas vezes até criança perguntava. Ele nunca responde, Desde porque niña preguntaba. não é o Deus Ele verdadeiro, nunca respondía porque no era el Dios mas verdadero. o nosso Deus poderoso. Pero nuestro Dios es poderoso. Ele pode responder através do seu irmão que está do seu Él lado. puede responder a través de tu hermano a tu lado. Ele responde através de um missionário que vai escolher uma terra bem difícil para Él viver responde a nela, través de un para levar misionero o pai que para lá. elige una tierra distante para llevar el Padre allá. Ele pode responder até o que você não consegue responder. Él puede responder incluso lo que tú no consigues Naquela responder. noite eu dormi sem saber quem era a porta. Não tinha ouvido sobre isso. Tudo que eu sabia era a história de Jesus. Hasta aquella noche yo
dormia sem saber quem era na porta. E estava tudo feliz, só que Deus existe. E estava tão contente só em saber que ele existe. João não tinha falado que Jesus era a porta. João não me havia dito que ele era a porta. Mas Jesus decidiu, ele mesmo me fala que ele era a porta. Pero Jesus decidiu ele mesmo dizer-me. Quando eu acordei no outro dia, eu sei que eu estou falando coisas, parece que estranha, mas quando eu acordei no outro dia, ao despertar no outro dia, eu encontrei uma cruz na minha pele. Eu vi uma cruz em minha pele. Ele estava embaixo da pele, não estava em cima. Estava abaixo da pele, não em cima. Vermelho como sangue fresco. Rojo como uma sangue fresca. Eu entendi que eu vou ganhar o mundo inteiro através dessa cruz. E eu entendi, vou ganhar todo o mundo inteiro através dessa cruz. E eu entendi que aquela pessoa que eu vi à noite é relacionada aos cristãos, porque eles que têm a cruz. E eu entendi que aquela pessoa que havia visto por la noite estava relacionada aos cristianos, porque eles têm essa cruz. Foi para minha mãe. A primeira pessoa que eu queria ganhar ela. Minha madre foi a primeira que queria ganhar. A minha mãe me falou que era o que eu vi no dia anterior era demônio cristão. Minha mãe disse que isso era demônio que está entre os cristianos. Isso, a história eu estou falando para você imaginar como que eles estão cegos. Isso para que veas como eles estão cegos. Para vocês podem orar para que Deus abra os olhos deles. Para que podáis orar, para que Deus abra seus olhos. Para que Deus manda mais e mais missionários, mais e mais pessoas para colher o que Deus quer fazer. Para que Deus envie mais e mais missionários para essa cosecha. Amém? Amém? A minha mãe não acreditou, mas o João depois me explicou quem era a porta. Minha mamãe não creu, mas depois João me explicou quem era a porta. Muitas vezes você encontra uma pessoa que só precisa que você explicar. Muitas vezes tu encontra uma pessoa que foi visitada por Jesus e só necessita de alguém que lhe explique. Igual aquela história daquele homem sudanês que eu falei ontem. Igual a história daquele homem que hablamos ayer, sudanês. Ele viu Jesus. Ele viu Jesus. Mas ele precisava de alguém para explicar. Pero necessitava alguém para explicar. Eu vi Jesus mais outra vez, mas por causa do tempo não vou contar. Eu vi Jesus outra vez, mas por o tempo não posso contar. Na outra vez estava marcado para amputar minha pé de joelho para baixo. E na outra vez eu tinha já diagnóstico para amputar minha perna de la rodilla para baixo. E ele me falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele me disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é mais importante do que o milagre que você está vendo. Isso é o mais importante do que o milagre que estás vendo. Porque até Lázaro ele ressuscitou, mas depois ele morreu. Hasta Lázaro foi ressuscitado, mas morreu depois. Ele é Deus da cura, sim. Deus sana, sim. Ele dá cura quando ele quiser. Ele cura. Ele cura quando ele quer. Ele liberta quando a pessoa se rende a ele e quer ser liberta. Ele liberta quando a pessoa se rende a ele. Ele pode fazer tudo, ele é criador de todas as coisas. Ele pode fazer todas as coisas, ele é o criador. Mas a coisa mais importante que ele é o caminho, a verdade e a vida. A coisa mais importante é que ele é o caminho, a verdade e a vida. 30 anos seguindo Jesus. 30 anos seguindo Jesus. Perdemos as coisas. Perdemos coisas. É mais precioso a família que a gente ama, e que eles não aceitaram. Na família que amamos, porque não aceitaram. A minha própria mãe, ela fez tudo para me fazer sofrer para eu voltar ao islamismo. Foi tudo por amor. Minha própria madre, por amor, ha hecho todo para que eu sofrera e pudesse voltar ao islamismo. Temos marcas até no corpo. Eu mesmo, eu não vejo que isso como vergonha. Mas como uma bênção na minha vida. Tenho marca, incluso em meu corpo, e não vejo isso como vergonha, mas como bendição para minha vida. Com esse sofrimento, teve outras vidas. Eu ganhei minha irmã 4 anos atrás. Com esse sofrimento, pude ganhar outras vidas. Por exemplo, minha irmã. A minha irmã, 4 anos atrás. Eu tinha 15 anos e pouco quando eu comecei o caminho do sofrimento, que a minha mãe
estava me amarrando e me deixava no chão sem água, sem comida 3 dias. Depois faz isso de novo. A minha irmã teve 7 e poucos anos. Desde 15 anos que minha mamãe me amarrava no suelo, me deixava 3 dias sem comida para que eu pudesse. A minha irmã, ela começou a ter amor e compaixão por Jesus, mas ela não conseguia explicar. Ela viu que parece que teve coisa errada. Minha irmã veia isso e dizia, isso é raro, não ter a compaixão, mas ela não entendia. Então, a minha mãe estava pensando de quebrar minha alma porque ela achou que eu era rebelde. Por isso, eu não queria voltar para o islamismo. Então, minha mãe tentava romper minha alma porque me veia rebelde e que não havia outra maneira para voltar ao islamismo. Foi muito ao contrário. E todo o contrário. O corpo quebrou. A coluna até hoje. O corpo rompeu. Tem coluna, problema, até sim. hoje tenho problema. Mas a minha alma estava quebrada desde a barriga dela. Pero minha alma estava rota desde su Ela ventre. achava que minha alma estava bem. Ela pensava que minha alma estava bem. Mesmo que eu, dentro da barriga dela, ela desejava o menino. Aún dentro de su ventre, ela desejava ninho. Porque a menina é vergonha. Porque uma ninha é uma vergonha. Quando eu nasci, ela me chamava, escrever um nome no documento, e me chamava com um nome que dava para o homem e para a mulher. Quando ela foi a ser me chamava de com nascimento, nome. ela pôs nome que era tanto para homem quanto para mulher. E era uma tristeza muito forte para ela, eu. E eu era motivo de tristeza muito forte para ela. Então a minha alma já estava acabada. Então minha alma aí já estava rota. Uma das vezes que eu estava amarrada, sem água, sem comida, chorando amarguramente por causa da minha mãe. Uma das vezes que estava amarrada, sem comida, sem água, chorando amargamente por minha madre. Porque eu achava que a única solução para curar minha mãe do todo o sofrimento que ela passou de casamento, separação, casamento de novo, separação de novo, era Jesus. Mas ela fez ao contrário. Porque eu sabia que a única solução para minha mãe que se separou, volviu a casar, se separou, era Jesus. Mas ela pensava o contrário. E nesse momento eu senti e não vi com meus olhos. E nesse momento eu senti, mas não vi com meus olhos. Eu senti braço de carne me abraçando. Eu senti como um braço de carne abraçando-me. Eu sentia, não veia. Eu vi nos meus ouvidos. E escutava meu ouvido. Eu não somente seu pai. Eu não somente sou seu padre. Eu também sou a sua mãe. Eu também sou tua madre. Estranho? É raro. De onde o sentimento da mãe? Veio de onde? De onde veio esse sentimento de madre? Foi dele. Foi dele. É por isso, se a maternidade, você tem falta de maternidade, por isso, você encontra nele. Se echas de menos o amor de madre, eu senti curada. Encontramos isso nele. Além de amá-lo, eu comecei a me amar também. Además de amá-la, comecei a amar-me também. Então, eu falei a história. Eu não sei quantas histórias vocês ouviram. Lhe contei a história. Não sei quantas histórias habéis escutado. Mas tem muitas histórias. Essa é a pequena história de grandes histórias no mundo. Pero essa é uma pequena história de muito de lo que Hoje Deus nós está estamos aqui mundo. felizes, mas temos irmãos que estão presos. Estamos hoje aqui contentos, felizes, pero há irmãos presos. Nós temos irmãos que nem sabem como pode entrar e fazer parte da igreja. Eles estão orando ao Senhor em silêncio no quarto deles. Temos irmãos que nem sequer sabem como podem entrar a uma igreja em silêncio em sua habitação orando. Temos irmãos que pagaram até o sangue, nem foram famosos, ninguém sabe sobre eles. Temos irmãos que han pagado hasta a sangue, não são famosos e nem sequer sabemos. Isso que foi. Agora nós temos mais histórias que ainda não nasceu. Está escrito. E temos muito mais histórias que todavia não han nascido. O Senhor escreveu. Pero que o Senhor escreveu. O Senhor imaginou. Que o Senhor imaginou. E Ele quer que você faça parte dessas histórias.
histórias. E quero que tu seja parte dessas novas histórias. Eu não sei como, eu não sei quem, mas eu sei que o Senhor sempre vai ter histórias. Eu não sei como, não sei quem, pero sei que sempre Deus tem histórias. Eu não sei em espanhol, mas em árabe, no final do livro do Atos, não está escrito amém. Não sei em espanhol, pero al fim do livro de Hechos não está escrito amém. E isso significa que tem muitas outras histórias para a igreja. E isso significa que há muito mais histórias na vida da igreja. Amém? Amém? Amém. Eu quero orar. Não Me sei, gostaria pode orar. você orar direito, sem tradução? Orar Deixar a pastora orar direito, por causa do tempo de tradução. Senhor, muitas graças, Pai, por todo o que Tu eres, Pai, por esse amor que não tem barreira, que atravessa culturas. Oh, Senhor amado, isso nos desafia a tantas coisas, Deus. Te agradecemos por lo que Tu has hecho na vida de Maria, Senhor Jesus, de Juan e de tantos outros, Deus. Senhor, por favor, que Tu misericórdia venha sobre nós outros e levante uma igreja actuante, Senhor, compassiva, Deus. Senhor, bendice aqui cada bateira que chega, Senhor, com tantos muçulmanos, Senhor, em las islas, nossos vecinos aqui, el de la fruteria mais adelante e tantos outros. Senhor, ajuda-nos a chegar a seus corações e empezar isso através da intercessão, Deus. Como hemos cantado, aqui estou eu, conta comigo, já não chama outro, eu estou aqui, Senhor. Usa esta igreja para tu glória, em nome de Jesus. Amém.